Vamos conversar a reunião de hoje. É a penúltima do ano, por isso que está esse clima festivo. Nós vamos ter o grande prazer, né, professor Nilson? Não, vamos ter o grande prazer de ouvir o professor Jorge Haddad, que é professor livre-docente da disciplina de ginecologia, doutor em ginecologia e chefe do setor de uroginecologia, assoalho pélvico. Ele pôs mais um monte de coisa ali, mas ex-presidente da IUGA, não sei se é presidente da Comissão de Uroginecologia da Febrasgo, gestão 2024, não sabemos, né? Mas então, Jorge, por favor. Incontinência urinária recorrente, professor Laudelino, é o tema de hoje. Atualização sobre infecção urinária recorrente. Jorge, por favor. Para eu falar sobre um tema que, na realidade, é um problema de saúde pública, né? Que é a infecção urinária recorrente na mulher. Vamos falar sobre tratamento e, principalmente, sobre profilaxia. Eu acho que é o tema principal dessa apresentação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e, como eu disse, é um problema de saúde pública. Por quê? Vejam a prevalência. 1 a 6% das consultas médicas são por conta de infecção urinária. Isso por questões anatômicas da mulher, como uretra curta, proximidade à vagina, o ânus. 250 milhões de pessoas no mundo por ano têm infecção urinária, vejam que número absurdo. 7 milhões de consultas por ano nos Estados Unidos, que demanda 1,6 milhões de dólares por ano. E esse número é impressionante. 50% das mulheres terão um episódio de infecção urinária na vida, e depois eu vou falar que 25% desses 50% vão ter infecção urinária recorrente. Então, a gente tem a obrigação de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, que está extremamente comprometida com esse tipo de afecção. É uma causa importante de morbidade e mortalidade em idosas. A idiopatogenia, todo mundo conhece, é basicamente migração das bactérias do trato genital inferior, e, de longe, a principal bactéria que acomete a infecção urinária é Escherichia coli, atingindo aí cifras de 80% a 90%. Só que nós temos mais de 100 cepas diferentes de Escherichia coli. E é importante a gente entender um pouquinho quais são as defesas, os mecanismos de defesa da mulher e a virulência da bactéria, né? Então, pH e osmolaridade de urina são muito importantes na proteção. Mucopolissacárides, nós vamos falar sobre a camada de glicosaminoglicanos, que estão comprometidas nas pacientes que têm incontinência urinária recorrente. E muitas vezes pode ser feito um tratamento para melhorar essa camada de glicosaminoglicanos. Linfócitos B e T, onde nós vamos ter a produção de anticorpos, muitos deles específicos para Escherichia coli, e imunoglobulina A. Mecanismo antirrefluxo, micções periódicas, é bastante salutar, e a existência de lactobacilos, que vai diminuir a colonização de Escherichia coli, por isso que o estrogênio local pós-menopausa é bastante interessante também, nós vamos falar muito sobre isso durante a apresentação. E essa é a camada GAG, de glicosaminoglicanos, que eu falei para vocês, que é composto de ácido hialurônico, condroitina e heparina, e a falha dessa camada GAG faz com que as piles da Escherichia coli, que aqui numa foto do que é a bactéria, pode se fixar ao urotélio e promover aqui infecção urinária recorrente. Então, existem tratamentos que visam aqui, em pacientes que não melhoram de jeito nenhum, a melhora dessa camada GAG, que é uma estilação vesical de ácido hialurônico, por exemplo. Aqui vocês veem a camada GAG. Então, pacientes que têm infecção urinária recorrente, muitas vezes têm uma falha dessa camada de glicosaminoglicanos. Identificar o fator de risco é fundamental se você está pensando em prevenir uma infecção urinária recorrente, né? Alteração da flora vaginal nas pacientes após menopausa, e nós temos que melhorar essa flora vaginal. Atividade sexual frequente é um fator de risco. Muitas pacientes têm uma relação muito forte entre a atividade sexual e a infecção, né? Então, quando a gente for falar de antibiótico profilaxia, é importante a gente entender se há ou não essa relação. O uso de diafragma, espermicida ou tampões, a gente não recomenda para pacientes que têm infecção urinária recorrente.
gravidez, distopias genitais, como vocês podem ver nessa figura, que aumenta o volume residual e a paciente passa a ter mais chance de ter infecção urinária. Então, a gente precisa corrigir a anatomia para que a gente possa diminuir a infecção urinária recorrente. E pacientes com incontinência urinária de esforço também, porque a urina é um meio de cultura importante e pode levar a infecções urinárias recorrentes. Diabetes mellitus e anormalidades do trato urinário. Com relação à infecção do trato urinário recorrente, propriamente dita, ela é definida como tendo 2 episódios que você vê no exame de urina e na urocultura em 6 meses ou 3 em 1 ano. Isso por definição. 25% das pacientes que tiveram infecção urinária, que eu falei isso anteriormente, vão ter infecção urinária recorrente. Então, veja um número absurdo de pacientes que têm isso e a gente tem obrigação de melhorar e cuidar com o não uso de antibiótico. Nós temos um problema muito sério de resistência bacteriana no mundo, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Então, a gente precisa usar profilaxias não antibióticas de primeira instância. 60% causadas por Escherichia coli e ocorre 2 a 10% das mulheres na pós-menopausa. Vejam que número importante. A maioria dessas infecções não é complicada, mas compromete muito a qualidade de vida dessas mulheres. Qual seria o diagnóstico nas pacientes com incontinência urinária recorrente? O que a gente precisa fazer, pedir para essa paciente fazer frente a essa infecção urinária recorrente? Então, aqui é o guideline da Associação Europeia de Urologia de 2023 agora. Então, infecção urinária recorrente não complicada, que é o tópico da aula, que a grande maioria é definida como uma cistite, uma infecção em mulheres não grávidas, sem anormalidades anatômicas e funcionais relevantes no trato urinário com morbidades. O que eles recomendam como diagnóstico? Imagens do trato urinário superior, como ultrassom de vias urinárias, por exemplo, e cistoscopia não são recomendadas rotineiramente, a não ser que seja aquelas pacientes que tenham uma falha do tratamento não antibiótico e antibiótico, ou aquelas pacientes que tenham hematúria persistente, ou aquelas pacientes que são tabagistas acima de 60 anos, vale a pena, por exemplo, pedir uma citologia oncótica urinária para descartar um carcinoma in situ de bexiga, por exemplo, e a cistoscopia nessas pacientes. Então, rotineiramente, ela não é indicada. Agora, antibiograma e cultura de urina são obrigatórios, até para que a gente trate de uma forma adequada e evite o aumento da resistência bacteriana. Então, a gente seguir o antibiograma nas pacientes que têm infecção urinária recorrente, diferente de uma prima infecção ou de uma infecção aguda que não seja recorrente, que você não precisa fazer o exame de urina. As infecções complicadas não foram incluídas, como o uso de catéteres urinários, nefrolitias e alterações anatômicas nesse guideline. Muito bem, frente a uma infecção aguda, como que a gente deve tratar? Se for uma prima infecção, a gente pode usar uma dose única, que é prático e de baixo custo, curto prazo, 3 a 5 dias, e não devemos usar antibióticos de 7 a 10 dias. Acabei de falar que nós temos um problema muito sério de resistência bacteriana. Então, é inadmissível a paciente ir no pronto-socorro e sair com uma receita de ciprofloxacina, como normalmente acontece, por 10 dias, né? Então, é inadmissível isso hoje em dia. Então, longo prazo a gente não usa, porque é a mesma eficácia do que baixo prazo, ou curto prazo, e efeitos colaterais são os mesmos do que os 3 dias. Então, não tem sentido usar de 7 a 10 dias, pensando aí na resistência bacteriana. E nas pacientes que têm incontinência urinária recorrentes, frente a uma infecção aguda, devemos seguir o antibiograma, tá? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre prevenção nas pacientes que foram tratadas da incontinência urinária e que têm infecção urinária recorrente. Então, nós temos medidas gerais, nós temos profilaxia não antibiótica e nós temos antibiótico profilaxia. Como eu disse, nós temos um problema muito sério de antibióticos no mundo, muito sério. Aqui, um relato da Organização Mundial de Saúde de 2021, que descreveu no pipeline clínico e pré-clínico antibacteriano como estagnado e longe de atender às necessidades globais. Vejam que desde 2017, apenas 12 antibióticos foram aprovados e 10 dos quais pertencem às classes existentes com mecanismo estabelecido de resistência antimicrobiana.
Então, não devemos usar antibiótico de forma rotineira. Então, não devemos iniciar com antibiótico profilaxia nessas pacientes, porque a gente vai favorecer a resistência bacteriana e temos um problema muito sério de antibiótico no mundo. Então, de preferência, medidas gerais e profilaxia não antibiótica. Mas vamos falar sobre todos os métodos, os modos de prevenção da infecção urinária. Primeiro, medidas gerais. Ingestão de líquidos, até 2 litros por dia. Micção periódica, principalmente micção antes e depois da atividade sexual. Melhorar hábitos de evacuação inadequados, isso inclui tanto a diarreia quanto a obstipação. Eles são danosos para a infecção urinária. Esvaziamento adequado da bexiga. Evitar diafragmas, espermicidas e tampões nessas pacientes que têm infecção urinária recorrente. Estrogênio local. Eu vou mostrar para vocês meta-análises que mostram que o sistêmico não tem efeito em infecção urinária recorrente, mas o local tem, com aumento de lactobacilos e diminuição da colonização de Escherichia coli. E quais são as alternativas que a gente tem para profilaxia? Nós temos antibiótico profilaxia, que não apresenta efetividade a longo prazo. Você tem uma melhora de 95% dos episódios durante o uso. Depois de 3 meses que pararam, vocês normalmente recomendam por 6 meses, 60% volta a ter infecção urinária, além da resistência bacteriana. Então, isso é muito importante. Probióticos intravaginal, que tem que ter essas 2 cepas, Rhamnosus e Reuteri, 2 vezes por semana, não existe evidência. Vocês vão ver uma série de estudos mostrando que não tem diferença com relação a placebo e ele perde para quase todos os outros tipos de profilaxia, pelo menos por enquanto. A gente não tem o probiótico ideal. Ácido hialurônico, componentes da GAG, que eu disse a vocês, aquela instilação semanal por 8 semanas para tentar refazer a camada de glicosaminoglicanos. A gente tinha aqui o de ácido hialurônico, 40 miligramas intravesical, de 6 a 8 semanas que a gente usava. Não existe uma evidência científica muito forte para o seu uso. Cranberry, suco de cranberry, você precisa tomar muito suco de cranberry, né? A substância principal para bloquear a aderência do patógeno nas células, que é essa a ideia do cranberry, é a proantocianidina tipo A. Aqui uma grande dúvida, qual a dose da proantocianidina? Você manda fazer 500 miligramas de cranberry, mas tem 2 miligramas de proantocianidina. Teoricamente não adianta. Então, a substância principal é a proantocianidina. Hoje, aqui no Brasil, nós temos comercializado uma de 7,5 e uma de 36 miligramas de proantocianidina. E eu vou mostrar para vocês algumas meta-análises mostrando que talvez as de 36 miligramas sejam mais efetivas. Nós temos de 7,5 e de 36. Então, eu lancei uma ideia no Congresso Brasileiro de fazer um estudo multicêntrico. Nós precisamos dar essa resposta para os médicos, comparando 7,5 com 36 miligramas. Nós tivemos, inclusive, um jantar com todo mundo. A ideia é fazer um estudo multicêntrico, capitaneado por nós, para a gente responder essa questão. Mas parece que 36 miligramas é melhor, eu vou mostrar para vocês. Existem 5 meta-análises da Cochrane, na última de 2023, falando sobre o cranberry e sobre essa história da proantocianidina. Demanose. Demanose é um carboidrato com suposto mecanismo de ação de inibir a aderência bacteriana ao urotélio, ligando-se às fibras tipo 1 da Escherichia coli, para que você evite a fixação nas células uroteliais. Temos agora no Brasil também a demanose de 2 gramas, acabou de entrar no mercado, que me parece bastante interessante, e nós temos aí um estudo, eu vou mostrar os estudos de cada um deles, randomizado, comparando com antibiótico, mostrando que não tem diferença em relação à demanose e o antibiótico. Estrógeno, aumentar os lactobacilos e diminuir a colonização das enterobactérias. Então, vejam, revisão sistemática com mais de 4.500 pacientes, agora no International Journal, que é a revista da Yuga, publicado em 2020, mostrando que em 5 estudos houve uma diferença significativa em prol do estrógeno para pacientes com infecção urinária recorrente. Então, tem um efeito significativo na melhora da infecção urinária, diferente do estrógeno via sistêmica, que não teve alteração. Vejam que nessa meta-análise o intervalo de confiança passava pelo 1, então não teve diferença significativa o sistêmico, mas o local sim. Com relação ao antibiótico profilaxia, que a gente tinha comentado,
não tem eficácia a longo prazo, podendo causar resistência bacteriana e utilizado há 3 a 6 meses. Então, deixe esse antibiótico profilaxia caso não haja resposta a não antibiótico profilaxia. Então, qual que são as doses para se fazer uma profilaxia antibiótica? Nitrofurantoína, na Europa, tem de 50 miligramas, aqui a gente não tem, a gente usa 100 miligramas por dia à noite. O Bactrim, né, o sulfametaxazol, trimetropin, é muito utilizado nos Estados Unidos, aqui é proibitivo. Aonde vocês têm uma resistência bacteriana no meio, acima de 20%, não se deve usar como profilaxia. Então, a resistência bacteriana ao Bactrim aqui no nosso meio é de 50%. Então, a gente não usa aqui como profilaxia. Fosfomicina, sim, 3 gramas a cada 10 dias. É interessante, você pode usar por 6 meses. E a cefalaxina em gestantes, 250 miligramas por dia à noite. Diminui a taxa de infecção, isso que eu comentei com vocês, em 95% durante o uso. Depois, 3 meses depois, 60% volta a ter infecção urinária. Então, a alternativa interessante para usar, em vez de usar todo dia à noite, as pacientes que têm uma atividade sexual muito relacionada à infecção urinária, vocês pedem para tomar pós-atividade sexual, elas vão tomar menos antibiótico. Aqui é uma meta-análise sobre probióticos, acabei de falar para vocês que não tem uma evidência científica. Veja, a meta-análise mostrou que não é melhor que placebo. Então, o probiótico ainda não é um bom método para profilaxia. A demanose, sim, esse é um estudo já antigo, 2014, mas ele é muito interessante porque ele comparou a nitrofurantoína com a demanose e um placebo, mostrando que em 308 pacientes houve 6 meses de uso, né? 14,6% de infecção no grupo demanose, 20% no grupo de nitrofurantoína, que não foi estatisticamente significante, porém muito significativo em relação a placebo, que foi de 60,8%. Então, a demanose parece ser bastante interessante para a infecção urinária recorrente. Aqui a meta-análise com a demanose, com 2 estudos, esse do Kranjak, que eu mostrei para vocês, que é o mais importante, mostrando que quando comparado com placebo foi melhor e quando comparado com antibiótico não teve diferença significativa. Então, parece ser uma droga bastante interessante e hoje a gente tem aqui no Brasil. Cranberry. As fibras de Escherichia coli, vejam, elas se ligam às células da bexiga. A ideia da proantocianidina do cranberry é impedir essa ligação da adesina, da pili, da E. coli no urotélio. Com isso, você diminui a chance da infecção urinária. Essa é a ideia. Mas depende, de novo, da quantidade de proantocianidina. Tá? E a gente costumava a prescrever para manipular 500 miligramas de cranberry. Hoje a gente tem uma droga no Brasil com 36 miligramas de proantocianidina com 200 miligramas de cranberry. Então, o mais importante é quanto de proantocianidina e não quanto de cranberry. Agora, isso aqui é um trabalho interessantíssimo que foi por microscopia de fluorescência para mostrar qual é a dose de proantocianidina. Então, havia, por microscopia eletrônica, a ligação da pili da Escherichia coli na célula de urotélio em urinas de mulheres que tomavam cranberry e que eram carregadas com as células epiteliais. Então, quando há uma fluorescência, significa que a pili da bactéria se ligou às células uroteliais. Tá? Então, com placebo, quando você não tem proantocianidina, é clara a ligação que existe. Com 18 miligramas, ainda existe. Com 36 miligramas, já não existe quase. Então, parece, não tem essa resposta, por isso que eu estou tentando fazer esse estudo multicêntrico, parece que a dose ideal seriam 36 miligramas. E a última revisão da Cochrane, de 2023, vejam só, houve uma atualização de 4 revisões que foram feitas em 98, 2003, 2004, 2008, 2012. E agora em 2023, onde foram adicionados 26 novos estudos que responderam, veja, em relação a placebo, todos os tipos de cranberry, isso a gente coloca suco, tabletes, pozinhos, etc.,
houve uma melhora do cranberry em relação ao placebo, né? Quando você tem cranberry só em tabletes, ou tirando o suco, né? Só pozinhos, houve uma melhora mais importante em pró-cranberry do que placebo. Quando você compara suco de cranberry só com placebo, já não existe uma diferença significativa. E quando você compara com probióticos, houve uma melhora significativa do cranberry em relação aos probióticos. Então, com relação aos efeitos colaterais, não foram diferentes do placebo com cranberry. E aí não está claro, isso na discussão da Cochrane, né? Não está claro qual deveria ser a dose ideal de cranberry. Estudos sugerem que a dose de proantocianidina deve ser de pelo menos 36 miligramas. Então, é isso que a gente está querendo mostrar. Nós precisamos responder para a comunidade médica. E a padronização adequada de produto de cranberry, ou seja, fazer manipulações de cranberry, é muito difícil para você saber o conteúdo da proantocianidina. Por isso que existem drogas hoje que sabidamente têm essa quantidade de proantocianidina. Outro aspecto é a imunoterapia. Isso já é grau de recomendação A em quase todos os guidelines. Então, a ideia é você fazer extratos imunoestimulantes de Escherichia coli. Aqui foi feito um lisado de 18 cepas de Escherichia coli, que é o OM89, que são cepas que foram lisados, que liberaram um antígeno que é inofensivo, diga-se de passagem, foi purificado, filtrado, processo de liofilização, que nada mais é do que um processo de desidratação, e aí concentrado num comprimido. Então, a pessoa ingere esse comprimido, ele vai para o órgão linfóide intestinal, existe uma estimulação do sistema imune, tanto específico, com aumento das imunoglobulinas, com aumento de anticorpos específicos da Escherichia coli, quanto inespecífico, com aumento da ação dos macrófagos contra essas bactérias. Isso é interessante porque não vai ser só efetivo contra a Escherichia coli, mas também contra a Klebsiella, contra a Proteus, porque tem uma ação inespecífica também. Esse é o principal estudo na literatura, é um estudo multicêntrico do Bauer, é um alemão, onde produziram 9 países. Esse estudo acabou idealizando essa posologia que nós utilizamos hoje, randomizado, duplo cego, placebo controlado. Todas as pacientes, quase 500, tinham que ter 3 infecções urinárias recorrentes e não ter utilizado antibiótico por pelo menos 6 meses. Eles avaliaram a paciente no momento D0, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, com exames de urina e avaliação da intensidade dos sintomas. E aí mostraram que a posologia ideal seria um comprimido ao dia por 3 meses, interrompe-se por 3 meses, e depois um reforço que foi muito importante, vocês vão ver, houve uma diminuição de 20% dos episódios aqui e 43% aqui. Aí eu fui até a Suíça com um projeto pronto daqui do HC para propor para eles fazerem um estudo de fazer um reforço uma vez ao ano. Porque se a gente melhora 43% fazendo um reforço, por que não fazer uma vez ao ano? Né? Tipo 10 comprimidos por mês por mais 3 meses. E aqui eles mostraram que no grupo Durvaxon, a Escherichia coli foi mais prevalente, assim como no grupo placebo. E vejam a melhora. Então, 20% nos primeiros 3 meses e 43% no período de reforço, que fez um total em um ano de 34%. Então, a questão é, o que fazer depois de um ano? Não existe essa resposta na literatura. Mantemos a profilaxia? Mantemos o reforço? Não existe essa resposta. Aqui uma meta-análise mostrando que é bastante eficiente, com 4 estudos randomizados, mostrando aqui um intervalo de confiança, mostrando ser bastante significativa, com efeitos colaterais quase zero, né? Os efeitos adversos à utilização dessa medicação. Então, é uma medicação, eu vou mostrar para vocês os guidelines, foi publicado agora em 2022, guideline dos guidelines. E eu vou mostrar isso no final da apresentação. Então, esse entra como grau de recomendação A. Aqui, a nossa comissão especializada, nacional especializada da Febrasgo, isso foi feito em 2021. Vocês vejam que a revisão da Cochrane do cranberry foi em 2023. Então, o tratamento da infecção recorrente deve começar com medidas comportamentais,
Medidas não antimicrobianas, como estrogênios vaginais, imunoprofilaxia, que é a imunoterapia OM89, tem grau A de recomendação. Se persistir, aí sim o uso de antibiótico profilaxia por até 6 meses. Se não funcionar, façam ultrassom, façam cistoscopia, vão atrás, que pode ser que tenha alguma coisa mais importante. Não há dados suficientes para indicar o uso de cranberry e demanose. Aqui já há, né? Foram 5 meta-análises, agora 2023, mostrando a eficiência. A demanose, probiótico, ácido hialurônico ou metinamina. Metinamina é um antisséptico que você usa aqui, nós temos com o nome de Cepurim, na prevenção de infecção urinária recorrente, e devemos discutir com a paciente o uso dessas medicações. Bom, nós não temos guidelines latino-americanos. Então, nós montamos, quando eu era representante latino-americano da IUGA, nós montamos o primeiro consenso guideline latino-americano de toda a história, que a gente ficou num hotel aqui em São Paulo durante o final de semana inteiro, com 8 presidentes de 8 sociedades diferentes, e nós fizemos o guideline latino-americano, primeiro guideline latino-americano. E nós mostramos aqui, com relação ao diagnóstico, é bastante semelhante, devemos fazer uricultura e antibiograma sempre. Imagens do trato urinário e cistoscopia, num primeiro momento, não são indicados. E o tratamento da infecção começa com medidas comportamentais, esvaziamento adequado da bexiga, evitar o uso de espermicida e tampões, em mulheres na pós-menopausa, estrogênio local, vaginal, e a imunoterapia entrou como grau A de recomendação. Probióticos, não tem recomendação ainda, é grau C. O cranberry necessita de mais estudos, mas lembrando que a Cochrane mostrou na última revisão sistemática uma melhora importante, o que as outras meta-análises não mostraram. Essa mostrou em 2023. E a demanose parece ser bastante promissor. Tem um estudo randomizado com antibiótico bem feito, que eu mostrei para vocês, mostrando que ela é bastante interessante. E a instilação vesical com ácido hialurônico fica num segundo momento, caso a paciente não tenha melhora absoluta desses tipos de medicações. Quando as intervenções não melhoram, não antibiótica, aí a gente parte para os antibióticos. Sempre seguindo o antibiograma, e podemos utilizar fosfomicina 3 gramas a cada 10 dias durante 6 meses, a nitrofurantoína 100 miligramas à noite por 6 meses, o Bactrim é muito utilizado nos Estados Unidos, a gente não usa aqui no Brasil, como eu falei, a resistência aqui no Brasil é acima de 50%, e cefalexina em gestantes. De novo, resistência maior que 20% no meio não deve ser indicada para profilaxia. E esse é o que eu comentei, esse é o guideline dos guidelines. Foi publicado no British Journal Urology, que foi agora em 2022. O que está recomendado, vocês veem aqui, então, medidas gerais é recomendado na grande maioria das sociedades. Estrogênio vaginal, na grande maioria das sociedades, como recomendado, e a imunoterapia com a M89, recomendado nas grandes maioria das sociedades. E, por fim, antibiótico profilaxia, que também é recomendado em casos de não melhora com a profilaxia não antibiótica. Resumindo, então, qual seria o diagnóstico e tratamentos atuais da infecção urinária recorrente na mulher? Então, avaliação diagnóstica, sempre urocultura e sigam o antibiograma para o tratamento da infecção urinária. Profilaxia, medidas comportamentais, recomendação forte. Estrogênio local para pós-menopausa, recomendação forte. Profilaxia não antibiótica, a imunoterapia, recomendação grau A. E cranberry, demanose e probióticos, discutir com a paciente, sendo que o cranberry já mostrou aqui com 36 miligramas, parece ser bastante interessante, isso mostrou a última revisão da Cochrane, com a adição de mais 26 estudos randomizados. Demanose também tem aquele estudo com antibiótico, parece ser bastante interessante. Probióticos não, probióticos a gente precisa avançar um pouquinho no desenvolvimento para que a gente faça essa profilaxia. E profilaxia antimicrobiana, não há melhora, quando não há melhora com as medidas anteriores, mas, por favor, tentem evitar ao máximo o uso de antibiótico para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das nossas pacientes. Queria agradecer de novo a presença de estar aqui, ao convite do professor Baracá, professor Nilson, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
excelente apresentação, bem pontual, conciso. E vamos colocar agora o tema em discussão. Jorge Haddad. Sérgio Ribeiro para o Jorge Haddad. Jorge, parabéns, hein? Jorge, eu só senti falta de você mencionar as técnicas microablativas nas pacientes na pós-menopausa ou na perimenopausa, como vocês preferirem, porque se seria ou não uma alternativa recomendável para infecção urinária. E se você pudesse dar o nome comercial de algumas doses. Eu conheço o Imunocran, tem alguns que eu conheço, mas qual que tem mais dosagem, que tem 36 miligramas, para a gente saber qual que é, se eu estou prescrevendo o melhor ou se tem uma alternativa melhor. Obrigado, Jorge. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns, Sérgio. Cris. Já foi. Sérgio. Primeiro, com relação a métodos microablativos ou não ablativos. Eu não mostrei porque não existe evidência. Tá? Não tem nenhum estudo especificamente para infecção urinária recorrente. Existe para incontinência urinária, existe para atrofia vaginal, síndrome genituritária da menopausa, mas não existe para infecção urinária recorrente. Se você pedir a minha opinião pessoal, eu acredito que melhore. Porque a ideia é resgatar a microbiota vaginal. Então, acho que a gente consegue fazer isso, mas nós precisamos mostrar. Não temos para bexiga hiperativa também. Eu liguei para o Stefano Salvatore, eu propus com ele um estudo multicêntrico para bexiga hiperativa, ele topou na primeira instância e me falou que já está fazendo. Então, e infecção urinária recorrente ainda não. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa fazer, até podemos fazer um multicêntrico para que a gente tenha uma casuística maior. Mas a minha opinião pessoal é que melhore por conta da melhora da microbiota vaginal. Pedro? Com relação às doses, os nomes. Então, a de 36 miligramas é o Elura. O de Demanose é o Orocran DM, que tem 7,5 miligramas de... Inclusive, tem alguém aqui que está assistindo a aula e que é da Miralles. Então, a gente sabe que você tem... da Miralles, não, é da fosfomicina, né, que é o Zambon. Mas a Miralles tem o Urocran DM, que tem a Demanose 2 gramas, mais 7,5 miligramas de cranberry, de proantocianidina. Por que eles não têm mais do que 7,5 miligramas? Porque você não pode associar a Demanose, que é considerado um suplemento, com a dose de cranberry, de proantocianidina, maior do que 7,5. Porque maior que 7,5 ele é considerado um fitoterápico. Não é mais um... E eu fiquei sabendo isso agora, também não sabia. Então, eu falei, por que você não pôs 36 miligramas no mesmo comprimido de Demanose? Porque é considerado um fitoterápico. Então, não pode. Então, o Elura é o cranberry com 36 miligramas de proantocianidina, que saiu aqui no Brasil. E a Demanose saiu com 2 gramas, que é o Orocran DM. Elura, E-L-L-U-R-A. Manda o Pix para ele, viu? Manda o Pix, Meio a meio. Não, mas ele já tinha me mandado no Zap o nome do Elura, viu? Já estou recomendando. E fiz o Pix para ele integral, viu? E olha, na jornada, só fazer um adendo, na jornada de Urogineco, a gente tem um debate eliminatório. Então, as pessoas vão defender cada uma das... E nós tivemos isso com um prolapso apical e foi super interessante. Então, cada um fala de um tema e as pessoas do auditório vão eliminando. A pessoa tem que defender em 5 minutos. Então, vai ter isso. Vai ter qual que você recomenda. Cranberry, Demanose, antibiótico, estrogênio e não sei o quê. Vamos ver quem vai ganhar. Muito bom. Já fez a propaganda também. O professor Jorge Haddad tem um compromisso. Nós precisamos terminar a reunião às 9 horas. Ele tem uma reunião da IUG em seguida. Então, eu vou pedir perguntas bem objetivas e resposta objetiva. Tem várias pessoas inscritas. Com paciência, nós chegamos lá. Pedro. Obrigado, Jorge. Eu vi ali nas recomendações que você colocou nas Masters das Masters, que tinha, não sei se eu li corretamente, mas tinha mudança de hábitos ali, e o que eu tenho visto, eu tenho escutado relatos, né, de sugerirem para fazer uso de bastante líquido. E eu comecei a ouvir relatos que eu nunca tinha ouvido, de hiponatremia, que gente tomando 4 litros de água e tem intoxicação hídrica
por causa desse tipo de recomendação. Eu queria saber se tem algum cuidado para ter a mais em relação a isso e qual que é a sua postura em relação a essa história. Sim. Máximo 2 litros por dia. Então, a recomendação é que se tome 2 litros por dia. Eu concordo com isso. Tem pessoas que se encharcam de água para tentar melhorar isso, mas a recomendação são 2 litros por dia, justamente por isso, Pedro. E quanto aguentar também, né? Porque às vezes a pessoa não aguenta, vai tomar 4 litros. Não, mas é 4 litros. Meu Deus. Então, e no mercado tem os galãozinhos de 5 litros. É prático para carregar, fácil. Vamos lá. José Maria, depois professor Iara. Jorge, parabéns. Como você colocou muito bem o sistêmico, então, pela dose, ele não consegue, pela sinogênita urinária, melhorar essa flora, né? E o tópico, a paciente tem um problema de aderência a longo tempo. Nos estudos que você viu, tinha alguma dosagem mínima ou uma quantidade mínima de aplicação por semana para ter essa eficácia? Não. E a outra pergunta, rápida, é a respeito dos probióticos. Na literatura é muito parca e muito pouca, né? Mas eu tive agora, 16 de junho, em Chicago, né? Foi o Congresso Mundial de Microbiota. E, pasmem, tinham mais de 6 indústrias que elas tinham capital aberto e elas vendiam muito probióticos, inclusive por via vaginal. E não só com essas 2 cepas, eles tinham lá que já tinham 7 cepas desenvolvidas, uma indústria de Israel. E vendia muito. Qual que é o problema disso? É o uso contínuo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho esses 2 aspectos. As meta-análises que foram feitas sobre estrogênio vaginal eram 2 vezes por semana. Então, essa é a recomendação. Com relação a probióticos, eu acho que a gente está caminhando. Se você perguntar a minha opinião pessoal, eu acho que nós vamos ter probióticos. Melhorem isso. Ainda não temos. Mas você viu que está um mundo de pesquisas atrás disso, né? Eu acho que é um futuro muito grande. Essa é uma opinião pessoal, mas até hoje a gente não tem. A evidência, você viu, é muito pobre. Então, a evidência científica, eles perderam para todos. Perderam para o antibiótico, perderam para o cranberry, perderam para o estrogênio, perderam para todo mundo. Mas eu acho que é uma linha de pesquisa muito forte, que vai crescer muito e que eu acho que nós vamos ter bons resultados no futuro. Ainda não temos. Agora, sobre todo mundo, eu não tenho dúvida que todo mundo quer. Sim. Né? Isso virou uma febre. Sim. Probiótico intestinal, vaginal, mercado. Yara. Parabéns, Jorge. Demanose. Vários estudos já demonstraram que a demanose é componente da parede de fungos e de várias bactérias. E você sabe, tem a lectina ligadora de manose, que é um mecanismo de defesa produzida pelo fígado que combate as infecções. Já foi demonstrado no exterior, inclusive aqui, em tese de mestrado... Várias teses, que né, Yara? Que polimorfismo da lectina ligadora de manose aumenta a infecção. Na infecção urinária seria o contrário, ou será que a associação com o cranberry é que funciona? Porque eu não estudei ainda a demanose, mas eu fiquei extremamente preocupada pelo mecanismo de ação. Se puder explicar, agradeço. Na realidade, o mecanismo de ação da demanose é bloquear a fímbria tipo 1 da Escherichia coli. Então, é o contrário, é estranho, né? É um pouco estranho. Ela bloqueia a fímbria tipo 1 da Escherichia coli. E foi bastante interessante isso. E com respostas muito boas. Eu acho que uma droga muito promissora. Então, o ideal seria ter uma demanose 2 gramas associado a um cranberry de 36 miligramas de proantocenidina, que não tem. E não vai ter. Tem que estudar. Né? Não é possível ter. Mas nós vamos fazer esse projeto comparando 7,5 com 36. Tem uma pergunta, antes só para mudar um pouquinho. Estrogênio vaginal em mulher no período reprodutivo que tem infecção urinária, é recomendado ou não? Não tem estudos, eu não acredito muito nisso, mas não eu tem também estudos. não. Eu também não. Salomão, depois eu te passo o nome do medicamento e aí você divide o Pix do Sérgio com... O Sérgio vai cobrar meio Pix de eu você, falo de novo, viu? qual que ele quer. Ele quer que escreve, é o 36. ELLURA.
Elura, E-L-L-U-R-A. O Sérgio já pode mandar até o WhatsApp. Também. Celso Borelli. Oi, obrigado, viu, Jorginho? Muito boa a sua aula, parabéns. Eu vou fazer 2 comentários e eu queria que você comentasse em cima disso. O primeiro é o que o Sérgio falou em relação à energia microablativa. Você falou que é muito importante os proteoglicanos e os glicosaminoglicanos. E a gente sabe hoje que a energia microablativa estimula os proteoglicanos e os glicosaminoglicanos. Então, eu não sei se alguma relação, não existe estudo, mas, de repente, tem uma explicação para a proposta do Sérgio, e a gente viu, né, a gente vê na prática que não tem evidência zero, que você melhora a síndrome geniturinária, onde a infecção urinária de repetição faz parte. E a segunda colocação é o estudo que eu proponho para vocês, você toma café e fala que vai fazer e depois não faz, ele vai tomar café comigo, não me convidou ainda. Mas hoje eu vou fazer de novo, ainda. Hoje você não pode, mas a correlação da carúnculo uretral em mulheres na menopausa, e você disse que o estrogênio local melhora a infecção urinária. O estrogênio local também melhora a carúncula uretral. E o estudo que eu falei era comparar estrogênio com vaporização da carúncula. Eu queria que você comentasse as 2 coisas. Jorge, só para lembrar, a tese de mestrado da Marair, que eu orientei há uns bons anos atrás, ela usou estrogênio, na época era o estrogênio conjugado equino, sistêmico, e no tratamento também na época da atrofia, da síndrome geniturinária, e com efeito positivo. Esse trabalho dela foi até publicado no Yearbook. O Wilson teve na banca dela e foi publicado no Yearbook. Naquela época tinha o Yearbook, foi o trabalho escolhido do ano para publicar lá. Só para lembrar isso, que é sempre bom a gente ter. É que essas meta-análises, eles são compilados de todos os estudos, né? Não sei. Então, no geral, não teve diferença. Sim. Celso, com relação à sua parte, a carúncula, quando ela é pequena, o estrogênio vaginal vai muito bem. O problema é quando ela é grande. Exatamente. Aí acho que entra a microablação, as técnicas de energia, né? Mas nas carúnculas menores, o estrogênio vai muito bem, o estrogênio vaginal. Mas concordo com você. Sobre a camada de glicosaminoglicanos com energia, eu não acredito. Eu acho que a melhora é basicamente pela melhora da microbiota com a energia, porque os glicosaminoglicanos são intravesicais. Então, você fazer uma aplicação vaginal, eu acho que não vai ter nenhuma ação na camada de glicosaminoglicanos intravesical. Então, por isso que a gente faz instilação intravesical de ácido hialurônico. O pessoal na Itália, o Mauro Servini, ele faz muito condroitina com ácido hialurônico. A gente não tem aqui no Brasil, que os 2 são componentes da camada GAG. Mas eu não acredito na energia vaginal para melhorar os glicosaminoglicanos intravesicais. Por favor. Bom dia, doutor Jorge. Obrigada pela aula, prazer, meu nome é Paula. A minha pergunta, eu acho que você talvez não goste muito, porque eu queria saber se você saberia extrapolar a questão do Urovaxon e da proantocianidina em pediatria. Eu nem sou pediatra, mas tenho uma filha sofrendo com AITU recorrente, hoje em uso de clavulin, com cefalexina resistente, então tá dramático. Quantos anos? Ela tem 8. Ontem chegou o cranberry dela. A pediatra fala a mesma língua que nós e me indicou os 200 miligramas, mas ela não foi nessa questão da proantocianidina. Eu perguntei para a farmácia, qual é a padronização? Aí a resposta foi, nosso extrato é 25. Eu não sei traduzir essa frase. Então, você sabe isso. Se ela sugeriu 200 miligramas, o que tem de 200 miligramas de cranberry na farmácia hoje é com 36 miligramas de proantocianidina. Então, eu recomendo para ela que você... Na farmácia comum, né, você diz, porque eu manipulei. Comum. Não, aliás, eu sou contra a manipulação. Entendi. Na farmácia normal. O Elura, né? É o Elura. Isso. Vamos falar o Elura aí. Ó. Também a senhora manda, racha o Mas passa para minha conta, né? Então tá bom. Ô, Sérgio, tá bom. Depois a gente vê a transferência, né? Aí é outra história.
Ele vai receber primeiro. E o Urovaxon não tem... Tem estudos em pediatria também. Vou buscar. Tá bom. Eu acho que vale a pena, inclusive, isso. Interessante. O Urovaxon e o Elura. Obrigada. Pode associar os dois. Você pode associar todos juntos. Mas você pode associar. Exagero. Vou passar. Professor Laudelino, o senhor quer fazer alguma pergunta? Enquanto estamos todos aqui ainda, eu só quero dar um comunicado. Semana que vem é a última reunião científica nossa. Então, eu vou pedir, nós vamos fazer uma fotografia lá na entrada da faculdade. Então, eu peço que todos venham. Se puderem vir de avental, é bom também, para a gente tirar a fotografia lá. Tá bom? Bonito. Tá ok? Depois da reunião. Depois é melhor. Tá bom? E aí, com o dinheiro do Pix, você pode nos fazer um cafezinho para todo mundo lá na faculdade, tá bom? Não, com dinheiro do... Professor Nilson Mello, para terminar, que eu estou preocupado com o horário do nosso palestrante. Jorge, queria te parabenizar pela bela apresentação. Esse é um tópico diuturno no consultório, né? Principalmente as mulheres com mais idade, ainda a frequência é muito maior. Mas tem uma coisa muito interessante. O problema que eu vejo na demanose não é essa, é que ela pode sair do mercado, porque foi um jogo que não poderia ser feito. Ela não entrou, ela não faz parte das relações da Anvisa. Eu faço muita consultoria para a indústria farmacêutica, e ela não faz parte. Então, como que eles fizeram para driblar? Eles vieram conversar comigo. Eu falei, eu acho que é uma temeridade o que vocês estão fazendo. A demanose, ela entrou como excipiente, não é nem como excipiente, como volume. Então, isso pode ser retirado a qualquer momento. Uma outra indústria veio me perguntar agora, eu falei, vocês querendo, vocês entram. Mas se alguém denunciar, ela vai ser retirada do mercado. Né? Então, esse é um grande problema. A outra, a questão como fitoterápico, como medicamento. A Anvisa é retrógrada. Lembra que era 200 unidades de vitamina D, não existia isso. Acima disso era medicamento. Aí ela foi para 3.500. Provavelmente, algumas que já tinham entrado como medicamento com 7.000 diário para dose de ataque, bateram contra, porque aí 2 comprimidos ou 2 dragas seria suficiente. Então, ela reduziu para 2.000. Acima de 2.000 é medicamento. Por isso que algumas empresas têm doses até 2.000. Né? Então, elas não falam. Eles vão ter que mudar também em relação à proporção, a questão do cranberry com a demanose. Porque o outro problema é do fitoterápico. O fitoterápico não existe estandartização, que você colocou muito bem. Esse é um grande drama. Aquele alqueire, aquele hectare próximo a uma água, é diferente o próximo à estrada? Provavelmente sim. Então, não tem estandartização. Esse é o grande problema que a gente vê na fitoterapia. Tá? Não sou contra, ao contrário. Quantas substâncias vêm? Só a Amazônia tem 216 plantas com potencial anticonceptivo. Né? Então, acho que isso é muito importante. A outra coisa, assim, um aspecto que eu acho que bastante importante, é na questão da parte imunológica. A gente vê um resultado muito bom. Né? Eu sou um fã dessa área, eu acho que fantástico, e eu faço off-label, quando eu vejo, depois de algum tempo que começa, eu faço um novo ciclo. Né? O novo ciclo, eu sei que já tem estudos com 2 ciclos depois de algum tempo, mas eu gostei muito da sua sugestão de fazer períodos mais curtos, que é o que é feito com as vacinas. Sim. O que é baseado no quê? Baseado no sistema imunológico, vacinal. Por exemplo, a tríplice bacteriana, DTPA, não precisa uma revacinação a cada 10 anos? A tríplice viral não precisa dos 20 aos 30 anos 2 e depois dos 30 aos 50 uma? Então, eu acho que é uma sugestão que você falou, achei fantástica. E o último, eu acho que é a questão da penúltimo, desculpa, é a questão das energias, que eu também sou fã, como você. Eu acho que as energias que melhoram o trofismo devem melhorar, sem sombra de dúvida. A outra questão é dos probióticos, que eu estou estudando muito probióticos. O problema são questões de doses. E uma mulher que tem, via oral, uma mulher que tem constipação intestinal, as doses
E provavelmente as cepas devem ser diferentes e talvez em quantidades maiores. Só que quando você vai numa meta-análise, entra tudo. Esse é o grande drama. E lembrar também o que o Baraka falou. A via oral, eu acho que ela tudo que melhorar trofismo vaginal, melhora flora vaginal. Sim. E com isso deve fazer efeito. Então, uma dose, ultra baixa dose, que é 0,5 miligrama de estradiol, não é a mesma coisa que 1 miligrama, que não é a mesma coisa que 2, que não é a mesma coisa que 4, e não é a mesma coisa de uns 50 microgramas por via não oral, numa forma transdérmica, né? Então, eu acho que esses são os problemas. E a última, agora prometo que a última coisa, é que o Zé Maria falou. Uma vagina muito atrófica, mulher que tem menopausa, magrinha, branca, com 10 anos de menopausa, o esquema é sempre assim, 14 dias diários e depois 2 vezes por semana. Provavelmente, às vezes, tem que ser estendido, ao invés de 14 para 30 dias, e talvez a manutenção inicial 3 vezes por semana. É que a gente padroniza muito. Uma coisa é guidelines, outra coisa é paciente que está à nossa frente. Individualizar. Sim, tá? Mas sua aula fantástica, obrigado. Maravilhosa, é um orgulho para a gente ter você aqui. Senhor. Obrigado. Jorge.